Pedro deu mole no Flamengo? A volta do Brasileirão, transferências do futebol brasileiro, entradas e saídas. E a final do Mundial de Clubes. Eu sou Bruno Maia e está começando mais um Maia Futebol Clube. Então, vem pro clube! E aí, começando mais um Maia Futebol Clube com um assunto delicado. Pedro deu mole no Flamengo? Um atleta de alto rendimento, será que pode ter um comportamento da forma que foi exposto pelo Felipe Luiz, treinador, e que a gente sabe que tem uma índole, né, para ele chegar nesse ponto de expor um jogador do calibre, do quilate de Pedro, a qualidade, um jogador de alto rendimento, de seleção brasileira? O que será que acontece por trás dos bastidores do futebol, né? Então temos que ter cuidado com todas as opiniões, da forma que vem, e antes de julgar toda a situação, procurar esperar saber de tudo para poder julgar. Muitos ficaram contra o Felipe Luiz e a favor do Pedro. Agora que veio à tona realmente o problema, e esse problema já tinha sido dito anteriormente, o Davi Luiz, quando estava no Fortaleza, numa entrevista a respeito do comportamento de Pedro, e também surgiu uma entrevista do Dorival Júnior, que foi treinador do Pedro no Flamengo, falando sobre o comportamento dele, a capacidade do Pedro de se doar nos treinamentos. E isso é muito engraçado, porque Pedro passou por uma cirurgia de muita complexidade, recuperou rápido, um tempo muito rápido em relação aos outros atletas que passam pela mesma cirurgia. Então a gente acha bem esquisito esse tipo de declaração de um jogador que se doa para um tratamento, para uma fisioterapia e até o retorno aos campos. Mas quando chega na parte do treinamento, ocorre esse problema. O que será que acontece com o Pedro? Será que pode ser um problema até do staff? Já vimos carreiras de jogador acabarem se desfazerem por causa de staff. Será que é esse o problema? Só estou colocando mais uma pulga na orelha de vocês em relação a esse caso. Então, vamos ver o que vai acontecer. Sabemos de uma coisa, bem provavelmente Pedro não continua no Flamengo. E para onde ele vai? As portas do futebol brasileiro para ele estão fechadas por causa da quantidade de jogos. Pedro já atuou pela Copa do Brasil e já atuou mais de 8 jogos pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então, o que resta para o Pedro? A Europa, no segundo ou terceiro escalão, mundo árabe, Catar ou até o próprio México. MLS pode ser também. Veremos cenas do próximo capítulo em relação ao Pedro. Como sempre, o Flamengo dá muita notícia pra gente, né? Dormindo, acordado, de qualquer jeito. Aquilo lá é uma bomba relógio. E aí, Brasileirão voltou. Deu aquele like no Brasileirão voltando? Então vamos fazer o seguinte, dá o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vem fazer esse clube crescer muito, igual o clube do seu coração, beleza? Vamos lá. Voltou o Brasileirão. 4 jogos agitaram e os vencedores dos confrontos foram Flamengo, Botafogo e Bahia, se colocando no alto da tabela. O Flamengo se mantendo como líder do campeonato e abrindo uma pequena distância, mas ainda faltam jogos, né? E o Internacional, que se mantém ainda lá na zona de baixo da tabela, que não é um local que a gente aguardava, né, ver o Inter. O Inter era um time que mostrava estar no alto da tabela, mas vem apresentando um futebol bem abaixo do esperado. Roger vai ter muito trabalho para botar esse time no trilho, senão vai ser demitido, porque a gente sabe como é que funciona, né? A forca, a guilhotina do Brasileirão passa sem dó nos treinadores. E vamos ver o que vai acontecer no restante dessa rodada, sendo que Palmeiras e Fluminense vão folgar. E vamos ver como vai se desenhar a tabela para esses dois times após a finalização da rodada do Campeonato Brasileiro. E agora a parte que todo torcedor gosta, mercado de transferências. Palmeiras. Palmeiras está trazendo Sosa, atacante do Nottingham Forest. E esse sinal, o que será que ele indica? Temos algum problema com o Vitor Roque? O que acontece com essa contratação milionária e bombástica do Palmeiras, que não consegue deslanchar já faz um tempo, desde a sua saída do Barcelona para o Betis, não conseguiu performar no Betis. Vimos que até Antony conseguiu performar quando saiu do Manchester United para o Betis, e o Vitor Roque não consegue. O que será que está acontecendo? Ou será que não tem nada a ver?
Diz aí, torcedor, o que você acha dessa contratação para o Palmeiras e se ela tem alguma coisa a ver com essa má performance do Vitor Roque. E Richard Rios, também cerebral ali no meio de campo do Palmeiras, podendo acertar sua transferência logo logo para Roma, mesmo percurso que deve fazer o Wesley, lateral do Flamengo. Mantendo ainda no Flamengo, temos o nome de Carrascal ainda muito ventilado, negociação que estava quase concreta, né? E ainda está enterrada. E já ventila-se também o nome de Ezequiel Barco, ponta esquerda. Dizem que uma negociação não impede a outra de acontecer, principalmente agora com essa negociação do Pedro, esse problema do Pedro ali, né? O mercado dentro do Flamengo vai ferver demais, né? O nome de Vinícius Tobias, que é um lateral direito que jogou no Shakhtar, e Boto, diretor do Flamengo, levou esse jogador para lá e andou emprestado ao Real Madrid, ganhou força nos bastidores do Flamengo para ser o substituto de Wesley, sabendo que já tem Varela ali em meios de renovação de contrato. Na parte do Flamengo de saídas, Matheus Gonçalves acertou sua transferência para o Cruzeiro, sendo vendido 50% de seu passe. O Flamengo mantém ainda 50%, acreditando na valorização do jogador no clube celeste. E o Botafogo, hein? Perdendo duas peças preciosas na sua equipe. Jair, zagueiro revelação do Santos, indo para o Nottingham Forest da Inglaterra, vai jogar junto com Igor Jesus, que foi para lá também. E Gregory, que ontem após o jogo foi dito que a sua transferência foi acertada e vai voltar a jogar com o ex-treinador do Botafogo, Arthur Jorge, no Al Rayyan. Torcedor tricolor, que final de semana, hein? Cabeça cheia, John Arias podendo ser negociado com o Wolverhampton da Inglaterra, clube de André e João Gomes. E aí, vocês acham que? Diz nos comentários aí, será que o Wolverhampton vai pagar o que o John Arias vale? Se não vier com dinheiro, não vale a pena soltar não. O John Arias é um jogador com uma característica que é muito difícil achar no mercado. Um ponta que ele volta para marcar, ele não perde a capacidade física dele para atacar, sempre muito incisivo, sempre em direção do gol, e a capacidade de marcação, de ajuda na defesa, é o que faz uma mais-valia desse jogador. É uma qualidade, é um diamante que foi bem lapidado pelo Fluminense. E aí, vale a pena liberar um jogador desse calibre? Diz nos comentários aí, torcedor tricolor. Meus amigos, não adianta chorar porque acabou. Acabou o Mundial de Clubes. Chelsea campeão, sonoro 3-0, persona non grata em Paris, senhor Cole Palmer. Né? Caicedo jogou muito, até Malo Gusto foi um inferno. E o Cucureja, mais uma vez campeão. Podem odiar o homem, mas ele só está botando troféu na sala dele. Né? Parabéns ao Chelsea, que se mostrou um time resiliente, principalmente no campeonato de tiro curto, recuperando-se após as críticas sobre a derrota contra o Flamengo, o 3-1. Está lá agora, então, na sua sala de troféu, o primeiro campeão mundial nesse formato. E esse vídeo fica por aqui, galera. Beleza? Aguardando novas informações a respeito de Pedro e aguardando a finalização da rodada do Brasileiro. Amanhã tem vídeo novo aqui no canal. Se inscreve aí para acompanhar, ativa o sininho, sempre deixa aquele like. Beleza? Valeu, fui!